Olá pessoal, e sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem gente, seguindo as sugestões de vocês, no vídeo de hoje nós estamos trazendo aqui a continuação da prova do vestibular da URCA 2021.2, certo? Foi o vestibular que eu fui aprovado em medicina e nesse vídeo eu estou trazendo a prova de biologia. Será dividido em três etapas, certo? 1, 2, 3. 1/3, 2/3 e 3/3, certo? Nessa etapa, a gente vai resolver da questão 46 a 50, tá bom? Eu espero que todos vocês gostem. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês, tá certo? Aquele velho trio, né? Deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever, que me incentiva muito a estar continuando com os vídeos. Ok, gente? Vamos fazer a leitura. Arthur possui uma perda de sensibilidade na região interna da perna direita. Vamos lá, gente. Eu não sou médico, mas mesmo sem ser médico, a gente sendo só vestibulando de medicina ou estudante de medicina, você sabe que se há uma perda de sensibilidade na perna direita e ele tem essa perna direita, significa dizer que ele tem uma perda na mensagem que é transmitida do sistema nervoso da perna, ou seja, o sistema nervoso que se interliga às células somáticas, no caso as células da perna de Arthur, ele tem algum defeito, quer seja nas sinapses, quer seja nos neurônios, quer seja no sistema nervoso central, no periférico, certo? A gente vai ter que descobrir onde é essa perca de sinal, essa perca de transmissão da mensagem, certo? Ocasionada por uma hérnia discal extrusa. Ou seja, ela se lançou para fora, tá entendendo? Ela teve ao invés de uma invaginação, ela teve uma espécie de extrusão, certo? Invaginação para dentro e extrusão para fora, com um componente de migração caudal. Assinale a alternativa cuja região da coluna os nervos estão sendo pressionados de forma a provocar a perda na referida sensibilidade. Gente, o que nós temos que pensar aqui? Nós estamos falando de uma perca da sensibilidade de onde? Da perna. Se você tem uma hérnia que está comprimindo os nervos do sistema nervoso central, no caso ela está comprimindo a coluna vertebral, então ela está comprimindo o SNC, Sistema Nervoso Central, e não um nervo periférico. Porque se fosse comprimindo um nervo periférico, não seria uma hérnia, certo? Não seria um problema nos discos da coluna vertebral, tá certo? Então a gente vai ter que analisar um problema que está acontecendo no sistema nervoso central. Se ele está acontecendo de oprimir, de comprimir uma parte da coluna vertebral, da medula espinhal, logicamente, essa parte da coluna vertebral que está tendo essa extrusão, ela vai ser uma parte que não comprometa todo o corpo. Por exemplo, vamos analisar aqui comigo. Cervical. Aí você tem que saber onde é que se localiza na estrutura da coluna vertebral as partes, certo? As estruturas que nós denominamos pertencer à cervical. A gente vai vir aqui, ó. Cervical spine, certo? Relacionada à coluna. Da C1 a C7, a gente considera cervical. Torácica, aqui no caso da thoracic spine, certo? Da TH1 até a TH12. Lombar spine, da L1 a L5. Sacrum, que no caso é a região sacra, S1, e ainda tem a coxígea, certo? Mas nessa daqui não está mostrando, ok? Cervical, se fosse um problema que tivesse comprimindo o sistema nervoso, no caso a medula espinal, na cervical, na altura do pescoço, vamos dizer assim, vamos resumir, na altura do pescoço, haveria uma perda de sensibilidade do lado direito, do braço,
haveria uma perda de sensibilidade dos dedos da mão, da perna direita, haveria uma perda de sensibilidade de tudo que se localiza abaixo da cervical. Então não tem como ser um problema na cervical, porque se fosse na cervical, nós teríamos um comprometimento de toda a estrutura que está abaixo da cervical. Então não tem como a gente querer que seja essa parte, tá certo? Não tem, né? Fora de cogitação, certo? Da mesma forma, gente, torácica, certo? Da mesma forma torácica. A gente já pode eliminar de cara. Coxígia, haja vista a interrupção do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Não, gente. Não está havendo uma interrupção completa do sistema nervoso central. Do contrário, se você tiver uma interrupção completa do sistema nervoso central na altura onde está havendo essa extrusão, ou seja, no nível onde está ocorrendo essa extrusão, haveria uma perca de movimento, não apenas de sensibilidade, haveria uma perca de movimento total de todas as estruturas do corpo que estão abaixo do nível do comprometimento. Se houver um comprometimento na cervical total, tudo que estiver abaixo do nível do comprometimento vai ser prejudicado. As pessoas podem ficar tetraplégicas, paraplégicas, a depender de onde ocorreu a, a interrupção. Nós estamos vendo aqui que há uma perca de sensibilidade, certo? Então, necessariamente vai estar ocorrendo o quê? Vai estar ocorrendo um apertamento, não sei a palavra, uma compressão, certo? Vai estar ocorrendo a compressão dos nervos, ou seja, dessas raízes nervosas que nele está dizendo na letra B, que formam essa região. Qual a região? A lombosacral. Por quê? Vamos voltar para a imagem aqui. Lumbar spine, certo? Entre a região lombar e a região do sacro. Nessa região aqui. Que você olhando pela imagem, você percebe que é uma região que está mais inferior e que nitidamente está mais próxima à perna. Maurício, está havendo um comprometimento total da coluna vertebral, da medula espinhal? Claro que não. Se a letra B dissesse que está havendo um comprometimento total, nós deveríamos anular na hora. Porque um comprometimento total impediria a mobilidade dessa pessoa. Ela não conseguiria nem se movimentar, certo? Então, lombosacral, haja vista a compressão das raízes nervosas. Uma compressão das raízes nervosas. Ou seja, essa hérnia, muitas pessoas quando têm hérnia de disco se reclamam de uma dor extrema. E é justamente isso. É por conta, no caso da hérnia do disco, vai distinguir, vai destoar um pouco disso, mas é porque o sistema nervoso ele é muito perfeito em sua constituição. Então, qualquer coisa que saia dos eixos, qualquer toque demasiado em um nervo, gera dores horríveis. É a mesma coisa que um dente quando ele nasce numa posição que venha a tocar ou a sensibilizar um nervo da parte craniana, do seu queixo, de toda essa cavidade orobucal. Isso vai ocasionar dores assim imensuráveis. Por quê? Porque você está tendo uma compressão das raízes nervosas. Nesse caso, ele está perdendo a sensibilidade, ou seja, é outra causa que pode acontecer, a perda da sensibilidade, devido ao fato de que, as mensagens, as sinapses não poderão ser realizadas por completo, certo? Então, a gente elimina as outras alternativas, porque do contrário, se fosse cervical, perderia completamente o movimento, torácica perderia completamente o movimento também, coxígea a gente pode até pensar, mas ele diz, haja vista a interrupção do sistema nervoso central, e a gente não pode colocar que está tendo interrupção total do sistema nervoso central, pois do contrário, não haveria movimentação, tá certo? Ó, da mesma forma, ele diz na letra C e na letra D. Haja vista a interrupção do sistema nervoso
periférico e com os demais órgãos, com as demais partes do corpo. Não, isso aqui não está acontecendo. E não está havendo essa interrupção total. Está havendo apenas uma perca de sensibilidade. Tá certo? Então essa é a questão 46. Resposta correta é letra B. Bem, gente, e dando continuidade ao nosso vídeo, com a questão de número 47. A teoria das células, a qual explica sobre a esteroidogênese ovariana, foi proposta por Falk em 1959. Acerca dos mecanismos de ovulação, assinale a alternativa errada. A gente basicamente vai tratar sobre uma teoria não tão conhecida em ensino médio, por isso que eu acho que a foi bem profundo, mas que é uma teoria que alguns cursinhos trabalham, né? Que é as duas células, duas gonadotrofinas, ou seja, dois hormônios, certo? Essa teoria ela vai basicamente falar sobre dois tipos de tecido, sobre dois tipos de célula. As células da teca e as células da granulosa. Vale a gente lembrar, gente, que os folículos ovarianos, né, que estão presentes nos ovários, no caso das fêmeas, das mulheres, né, eles são capazes sim de sintetizar hormônios. Justamente por isso que a gente considera as gônadas femininas, justamente os ovários, certo? E há uma diversidade de células. Nesse caso, nós vamos trabalhar com as células da teca e as células da granulosa, certo? Que são células responsáveis pela produção de substâncias. As células da teca, eu gostaria até que vocês anotassem, se vocês estiverem realmente estudando junto com o vídeo, produzem testosterona e alguns andrógenos. Já as células da granulosa, elas transformam a testosterona em estradiol, que é um dos tipos de estrogênio, certo? O estrogênio, é que a gente diz assim, estrógeno e progesterona. Ele tem vários tipos de hormônios. Um deles é o estradiol, tá certo? Então vamos realçar, vamos trabalhar aqui que a gente vinha trabalhando. Ele quer a alternativa errada, certo? Então a gente vai riscando conforme a gente for vendo se está certo ou se está errado. A biossíntese de estrógeno exige a ação combinada de duas gonadotrofinas, LH, que é o hormônio luteinizante, certo? Aí está em inglês, né? Então é Luteinizant Hormone, certo? E o FSH, folículo estimulante hormônio, né? Que trabalha estimulando justamente a ovulação, tá certo? Sobre dois tipos de células. Esses dois hormônios que são produzidos na hipófise, né? Eles trabalham sobre dois tipos de células, as células da teca e as células da granulosa. Pronto. Você sabendo que o LH e o FSH são dois hormônios que atuam nessas células, você já sabe que essa alternativa está correta. Então, como ela está correta, a gente não quer ela, certo? Atuam sobre dois tipos de células, as células da teca e da granulosa. Ótimo. As células da granulosa convertem com eficiência andrógeno em estrogênio. Foi o que eu acabei de dizer. Eu falei, as células da teca produzem testosterona e andrógenos. Já as da granulosa transformam esses andrógenos e transforma também essa testosterona, que é um hormônio tipicamente masculino, em estradiol, ou seja, em um estrogênio, certo? Então, essa daqui também é verdadeira. A gente pode eliminar, certo? Ele que é errada. As células da teca são fontes primárias de precursores estrogênios das células da granulosa, o que eu acabei de falar, certo? As células da teca são fontes primárias de precursores estrogênicos das células da granulosa. As células, cada uma delas tem as suas especificidades, certo? E necessita que você conheça a teoria
duas células, duas gonadotrofinas, tá certo? Deixa eu riscar aqui. Pronto. As células da teca apresentam níveis elevados de expressão de CYP17, o qual o produto enzimático caracteriza o 17-hidroxilização. Na hora, quando eu estava resolvendo essa questão na prova, eu não sabia, certo? Eu não sabia se a resposta era a letra D, se estava certo ou se estava errado, porque isso é uma coisa extremamente específica. Então eu fui para a letra seguinte, né? Para a letra E. O receptor de FSH limita-se ao compartimento tecal e os receptores de LH limitam-se ao compartimento da granulosa. E aí foi onde eu, de cara, consegui perceber que essa questão só podia estar errada, essa alternativa. Por que ela está errada, gente? Porque vocês, se vocês tiverem um pouquinho de conhecimento sobre essa teoria, vocês vão ver que o colesterol ele dá origem a um andrógeno, isso nas células da teca, certo? O colesterol dá origem a um andrógeno nas células da teca. E esse andrógeno, nas células da granulosa, por meio do enzima que a gente chama de aromatase, é produzido o estrogênio, certo? Então, se nós formos mais a fundo ainda, nós vamos perceber que os receptores de LH, ou seja, do hormônio luteinizante, eles correspondem às células da teca. Ou seja, o FSH, aqui ó, o LH limita-se às células da granulosa. Isso aqui está errado, porque o LH, hormônio luteinizante, limita-se às células da teca. O FSH, ele limita-se às células da granulosa. E aqui está dizendo que é o compartimento tecal. Então, se você soubesse apenas disso, você já poderia marcar a letra E, sem necessidade de fazer toda uma eliminação anterior. Então, a resposta correta da 47 é a letra E. Bem, gente, dando continuidade, aqui a gente tem a questão de número 48. O hemangioma infantil ou hemangioma na infância é um tumor benigno dos vasos sanguíneos. As lesões podem raramente estar presentes ao nascimento, mas praticamente todos os hemangiomas estão visíveis ao final do primeiro mês de vida. Podem ser únicas ou múltiplas, ou seja, as lesões, e ao se localizarem preferencialmente na face, couro cabeludo e no tronco, certo? Aqui nós temos algumas células, que ele denominou aqui de células mesodérmicas, certo? Nós também temos as células que ele denominou de hemangioblastos e também temos a formação do tubo, artérias e veias, ou seja, é basicamente ilustrativa essa parte aqui. Com base nos seus conhecimentos de desenvolvimento embrionário, eu vou estar trazendo uma aula ainda sobre o desenvolvimento embrionário. Assinale a alternativa correta, ok? Se eu já não tiver trazido, porque eu ainda tenho que editar esse vídeo, tá bom? Mas eu tenho o objetivo de trazer uma aula sobre desenvolvimento embrionário. Então fiquem atentos aqui no canal, tá bom? Assinale a alternativa errada, ou seja, a gente quer a errada. Os vasos sanguíneos se formam de duas maneiras, por eu nem sei se essa daqui está certa ou se está errada. Por vasoculogênese, na qual os vasos surgem a partir de ilhotas sanguíneas, e por angiogênese, na qual os vasos se ramificam a partir de vasos pré-existentes. Aqui você tem que saber como é que funciona o surgimento dos vasos sanguíneos. Qual a maneira que o vaso sanguíneo se origina? E ele citou aqui duas maneiras. Vaculogênese, que é quando o vaso se origina realmente a partir de ilhotas sanguíneas, e temos a angiogênese, ou seja, quando os vasos eles se originam a partir de outros que já existiam anteriormente. Quando você vê o termo gênese, tem a ver com surgimento, com criação. Vaso, ou seja, o vásculo, como ele colocou aí, surgimento de vasos. E ângio também tem a ver com vasos sanguíneos. Então essa daqui, ela está correta, a gente não vai marcar ela. Os hemangioblastos, ou seja, esses segundos aqui que ele colocou,
a partir do tecido da mesoderme, tá certo? Ele surge a partir desse tecido da mesoderme. São formam as células tronco hematopoéticas. Muito bem, eles formam sim as células tronco hematopoéticas. Tá correto. Ah, então não é de vermelho, tá correto. É de verde. Ele tá correto. Até aqui. Não, é de vermelho, porque a gente tá marcando de vermelho as que estão certas. Porque ele quer a errada, certo? Até aqui tá correto. Hematopoéticas. E percussoras de todas as células. Enquanto os hemangioblastos periféricos se diferenciam em angioblastos. Sabe onde é que está o erro dessa alternativa, gente? Tá aqui, ó. Então, já que é errado, eu vou marcar de verde. Ó, os hemangioblastos formam as células tronco hematopoéticas. O que é tecido hematopoético, gente? É um tecido que normalmente ele está localizado é um tecido que dá origem ao tecido sanguíneo. Ou seja, ao elemento figurado do sangue, que é basicamente as plaquetas, as células, os leucócitos, as células brancas e as células vermelhas, que são as hemácias, certo? E ele está dizendo aqui, ó, que esses hemangioblastos, que formam as células tronco do tecido hematopoético, são as percussoras de todas as células. E aqui ele fez uma generalização absurda. Por quê? Porque os hemangioblastos, eles não são as percussoras de todas as células, certo? Eles são percussoras das células sanguíneas. E aqui ele está generalizando de todas as células. Então a questão generalizou. E generalizou ao extremo. E acabou errando. Então provavelmente as outras alternativas estão corretas. Ó, as ilhotas sanguíneas surgem da mesoderme. Verdade. Existem 3 folhetos embrionários. E se tem um conteúdo que eu amo de paixão é embriologia. Certo? E eu vou trazer uma aula de embriologia para vocês. Quando o embrião começa a se desenvolver, que ele passa pelo processo de clivagem, ele passa por várias etapas: mórula, blástula, glástula, neurula. Cada uma dessas etapas tem as suas características em específico, ok? Durante essa diferenciação, células que outrora eram apenas blastômeros, elas começam a se especializar e se subdividem em outros tecidos, que são ectoderme, mesoderme e endoderme. Um desses tecidos, que é a mesoderme, vai dar origem basicamente aos tecidos intermediários, vamos colocar assim entre aspas, que são, popularmente, cientificamente como a gente conhece, o tecido conjuntivo. E esse tecido, que é formado pela mesoderme, ele também inclui o sangue, o tecido sanguíneo, certo? Então as ilhotas sanguíneas, elas são originárias sim da mesoderme. São induzidas a originar hemangioblastos, um percussor comum para a formação de vasos nas células sanguíneas. Verdade. A especificação das artérias e das veias e dos vasos do sistema linfático ocorre após a indução dos angioblastos, ou seja, as células angio tem a ver com vaso sanguíneo. Blasto significa uma célula indiferenciada. Ou seja, a especificação, a diferenciação, ela depende, logicamente, de uma indução de uma célula não diferenciada, que é o angioblasto, certo? Então essa daqui também está correta. O crescimento de vasos é padronizado, verdade. Os vasos eles seguem todo um curso anatômico. Não adianta você pensar que os vasos sanguíneos eles são mal distribuídos, porque caso contrário, nos faltasse artérias carótidas, por exemplo, ou elas seguissem uma direção oposta, que não fosse ascender, ou seja, cranial, subir para o cérebro, para irrigar todo o encéfalo, nós não existiríamos, nós morreríamos. Então, segue sim um movimento padronizado, não aleatório, não é nada aleatório, verdade? E parece envolver uma orientação de fatores semelhantes aos empregados no sistema nervoso, ou seja, o sistema nervoso ele também cresce, se desenvolve seguindo um curso,
um curso correto. Nós temos o encéfalo por dentro do nosso esqueleto axial, né? Que no caso é o crânio, e por dentro da medula vertebral temos a medula espinhal, certo? Então nós temos esse sistema nervoso central que é muito bem organizado, que é centralizado. Temos o sistema nervoso periférico, com todos os seus nervos saindo, os nervos encefálicos que saem do cérebro e do tronco encefálico, e com os nervos vertebrais e com os nervos da medula espinhal que saem da medula e se prolongam para as demais partes do corpo. Então, é algo perfeitamente organizado, nada aleatório. Então, a resposta correta, que na realidade está errada, com toda certeza é a letra B, por conta do fato deles terem generalizado essa alternativa, certo? Letra B. Gente, agora aqui nós temos uma questão de botânica, certo? Também misturada com questões relacionadas a seres humanos, mas é importante que a gente conheça mais botânica nessa questão, tá certo? Na mitose das células e das plantas do grupo de pinheiros e plantas que produzem flores, existem alguns aspectos diferentes em relação à mitose das células animais. Sobre a mitose das células vegetais, é correto, ou seja, a gente quer o que é certo, é correto afirmar. Letra A. Mitose acêntrica, com formações de fibras do fuso. Pronto. Aqui a gente já pode eliminar essa alternativa, porque, olha, se tem uma coisa que não ocorre nas células vegetais, é a formação das fibras do fuso. E aí você pode me perguntar, Maurício, por quê? Por que que ocorre a divisão celular nas células vegetais e não temos formação das fibras do fuso? Então, como é que ocorre a divisão celular? Para que vocês possam ter ideia, as células vegetais elas sequer possuem centríolos. Então, não há como esses centríolos liberarem as suas fibras do fuso para que elas possam fazer a separação do DNA, dos cromossomos. Não, isso não ocorre, certo? A mitose ela ocorre nas células vegetais, elas não possuem centríolos. Então você não tem como ter as fibras e nem essas hastes do fuso mitótico, tá certo? Letra B. Vesículas originárias no complexo de Golgi fundem-se na região equatorial da célula, formando fagmoplastos das duas células filhas. Vesículas originárias do complexo de Golgi fundem-se na região equatorial da célula, formando fagmoplastos das duas células filhas. Vamos deixar essa alternativa aí por enquanto. Letra C. A célula é depositada até formar a lamela média e a celulose é depositada até formar a lamela média e a parede celular, separando o plasmodesmo. Letra D. Citocinese centrífuga e atelófase. Citocinese centrífuga é verdadeira. Isso eu sei por quê. Porque a citocinese, existem dois tipos de citocinese. Centrífuga e centrípeta. Centrífuga é a que foge do centro. Ou seja, ela começa no centro e vai se separando até as bordas. Certo? E essa citocinese ela ocorre nas células vegetais. Um vacúolo, ele se põe nessa região central da célula e ele começa a se encher, a se prolongar, até separar a célula em duas partes. Já a citocinese centrífuga, ela ocorre com o auxílio de um anel contrátil. Esse anel ele vai reduzindo ao redor da célula, até que ele fecha a célula no meio e faz a citocinese. Processo esse que encerra a telófase, certo? Então, nas células vegetais, a gente não tem a formação desse anel contrátil. A gente tem um vacúolo central que se dispõe e começa a separar essas duas células, certo?
E a telófase ocorre sem o estrangulamento do citoplasma, ou seja, o que eu acabei de dizer. O que eu acabei de dizer é a questão disso. Não ocorre o estrangulamento. O que é o estrangulamento? Imagina que você está apertando a célula. Aqui está a célula. Vou fazer até um desenho para poder ajudar a entender. Ó, vou colocar uma célula vegetal bem bonitinha aqui. Aqui está a célula. A célula vegetal é irregular mesmo. E aqui eu vou desenhar uma célula animal, certo? Célula animal eu vou tentar fazer mais redondinha. Mas ela não precisa ser redondinha não, certo? Na célula vegetal, a gente vai ter um vacúolo aqui no interior dela que vai se dispor, certo? E esse vacúolo, ele vai começar a crescer, ó. E vai crescer, 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 até que ele vai separar essa célula aqui dessa daqui. Aqui a gente vai ter o material genético, né, disposto. Ai, prendeu aqui. Oxi, o que foi que eu fiz aqui, minha gente? Certo. Aqui a gente vai ter um material genético disposto, ó. Deixa eu pintar aqui. Vou desenhar só uma moléculazinha. Vamos botar duas, para ela não ficar sozinha. E aqui, ó, a gente vai ter um material genético disposto. E o vacúolo separando. Ou seja, a separação ela começa de dentro para fora. Por isso, ela é uma separação que a gente chama de centrífuga, certo? Já esse outro tipo de separação aqui, ele não é um tipo de separação centrífuga. O das células animais, a gente chama de centrípeta. Por quê? Porque ela vem para o centro. Então, é como se formasse... Agora, vocês têm que ver essa célula aqui numa visão 3D, tá bom? Aqui a gente vai ter as moléculas de DNA já separadas aqui. E agora vocês têm que ver numa visão 3D, tá entendendo? Vocês têm que imaginar que ela tem profundidade. E aqui ao redor dessa célula, por fora, não por dentro, a célula vegetal começa por dentro. Essa daqui é por fora. Nós vamos ter um anel. Imagine que isso aqui é um anel. Ele vai por trás agora, ó, até emendar com a outra ponta. E esse anel que está ao redor da célula, ele começa a se fechar. Fechar, 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 até cortar. Por isso que a gente chama de citocinese, por isso que a gente chama de citocinese por estrangulamento, certo? Que é típica das células animais. E não, que é uma citocinese centrípeta, e não uma citocinese centrífuga, como a das plantas, certo? Foi uma explicação bem detalhada. Então, aqui a gente já consegue perceber que a letra é a letra D. A lamela média é formada por uma camada delicada composta por lisígnios e exóquinos. Não, gente. A lamela média ela é basicamente formada por peptídeos, tá certo? O que são peptídeos? Peptídeos são proteínas, certo? Peptídeos são proteínas que vão compor a lamela média, certo? Peptídeos. Acho que o computador está descarregando. Peptídeos. Pronto. A celulose ela é depositada até formar a lamela média, parede celular separando e a parede celular, separando os plasmodesmos. Não. A celulose ela vai ser depositada gradativamente, sim, não formando a lamela média, porque eu já expliquei, a lamela média ela não é composta, gente, por açúcar. Celulose é um açúcar, viu? É um tipo de açúcar, é um carboidrato, vamos dizer assim, para vocês não pensarem que é sacarose. A celulose ela é um carboidrato. A lamela média não, a lamela média é formada por peptídeos, certo? Então a gente ficou com a resposta correta sendo a letra D. Bem, gente, e agora aqui a gente vai entrar na última questão desse vídeo, que é a questão número 50, que diz assim: observe a pintura do artista gaúcho Érico Santos, Girassóis. Eu não consigo ver essa pintura. Nela, o artista representou um campo de girassóis, planta admirada pela sua capacidade de responder
rapidamente aos estímulos luminosos. Para que um vegetal cresça e se desenvolva, ele sofre a ação de hormônios, compostos químicos que regulam as atividades de desenvolvimento da planta. Tal qual nós, seres humanos, as plantas dependem desses hormônios, certo? Dependem sim de hormônios. Então a gente vai. Deixa eu olhar aqui. Eles exercem diversas funções nas plantas, por isso que a gente também não tem apenas um hormônio. A gente tem vários hormônios que desempenham várias funções, cada um com as suas especificidades. Diferentemente do que ocorre nos animais, ou seja, eles são produzidos em várias partes do seu corpo, diferentemente do que ocorre nos animais. Nós, seres humanos, temos poucos lugares que produzem hormônios. Hipófise, que no caso é a glândula mestra, né? Temos paratireoide, tireoide, timo, glândulas suprarrenais e as gônadas, que são os testículos ou os ovários, certo? Face ao exposto, faça a correlação de cada fito-hormônio. O que é fito-hormônio? É hormônio fito, de planta, certo? Listados abaixo com a principal ação vegetal desenvolvida por ele, certo? Promove o amadurecimento do fruto. Essa questão aqui, eu tenho estudado ela um dia antes de resolver a prova. Mas, se eu não tivesse estudado, eu ainda saberia responder. Talvez. Por quê? Eu vou dizer como foi a minha tática na hora. Promove o amadurecimento do fruto. Essa daqui eu sabia que era o etileno. Por quê? Porque quem mexe com frutas, principalmente com eu que tenho algumas bananeiras, eu pesquisei bastante antes de eu começar a plantar. Então, eu estudei, por exemplo, que a banana ela tem um pseudocaule. O caule da banana não é um caule verdadeiro. Ela tem uma gema central, uma gema principal. Ela tem gemas axiais que dão origem aos brotamentos. E também fui pesquisar que algumas produções de banana, elas não tiram o cacho só quando ele está maduro. Elas tiram o cacho ainda verde, certo? Para que esse cacho muitas vezes possa ser transportado e ao longo desse período ele vá amadurecendo. Caso eles queiram fazer uma maturação rápida da banana, eles colocam sais de etileno. E esses sais eles começam a se dissolver, eles evaporam, né? Eles vão para o ar e amadurecem rapidamente aquelas bananas. Então, etileno é o hormônio responsável pelo amadurecimento. Essa daí eu sabia. Então, na hora lá, eu já olhei assim para as alternativas. Eu disse, ó, etileno ficou sendo o número 2. Então, não pode ser nem a letra A, porque não está 2 no 2. Pode ser a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E, certo? Deixa eu olhar se é 2, é 1. Ai, minha gente. Então, 1 no 2, perdão. 1 no espaço 2. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, pode ser a letra D, porque ó, o 1 tá aqui, e pode ser a letra E, porque o 1 tá aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a olhar se tinha algum outro que eu conhecia. E aí eu vi o ácido abscísico. E eu, na hora que o professor estava dando aula no dia anterior, ele disse assim, que o ácido abscísico ele era responsável pela dormência das sementes. Ou seja, muitas vezes uma semente, muitas vezes não, uma semente, ela pode passar 1, 2, 3 anos sem ser plantada, contanto que ela não apodreça, né? Ela não entra em contato com água. Mas se ela for bem conservada, ela pode passar 2, 3 anos e continuar apta a crescer. Se você pegar aquela semente de milho, por exemplo, com 2 anos e ele tiver sido bem conservado, ele ainda consegue se desenvolver e virar um pé de milho. E aí o professor falou que o ácido abscísico ele era responsável por essa dormência das sementes. Então, ficou salvo na minha memória, por quê? Porque era ácido. Aí eu pensei assim, nossa, um ácido. Foi na minha inocência, eu pensei assim, um ácido, ele conserva a semente durante todo esse tempo. Aí, isso me ajudou a decorar na hora da prova. Então, ácido abscísico, que ficou sendo
Deixa eu olhar aqui como é que ficou. Ficou sendo 2, né, no final, no ácido abscísico. Então eu já sabia que não podia ser também a letra D. E aí na hora lá eu só fiz o quê? Marquei a letra E. Porque eu sabia dois hormônios e eles tinham encaixado perfeitamente para que eu não tivesse dúvida. Agora, gente, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Os próximos, ó, que no caso aqui, ele pegou, atua no fototropismo e no geotropismo, ou seja, no crescimento da planta. São as auxinas, certo? As auxinas, elas funcionam nesse crescimento da planta. Elas atuam no crescimento da planta, ou seja, quando ela vai crescer. Basicamente isso, auxina. Pronto, gente. E aqui a gente ficou com a 3 e a 5. Aqui tá na cara, né? Porque, ó, 5 estimula a divisão celular. Citocina. Citocélula. E a outra é... Aqui faltou a 3, estimula o alongamento do caule. São as giberalinas. 3. Então ficou 4, 1, 5, 3, 2. 4, 1, 5, 3, 2. Essa daqui é a resposta correta. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Deixem o like, compartilhem com seus amigos. E é isso. Falou e fui.